A velocidade com que Leyline escapou foi extremamente rápida, e depois de apenas meio-dia, as paredes altas e espessas da cidade sem noite estavam à vista. Neste ponto, sua mão direita já estava completamente curada. A vitalidade assustadora de um feiticeiro estava provando seu valor. Só depois de entrar na cidade sem noite, Leyline soltou um enorme suspiro de alívio. O Gargamel foi o resultado da concentração de mais intenções pela seita Slayer do Antigo Espírito. Embora não se soubesse por que aquele Gargamel tinha sido selado pelos magos da seita, baseado nos cálculos da batalha com ele, Leyline poderia dizer que a força desse monstro era equivalente à de um magus de 2 graus. Embora Leyline não pudesse se defender, havia um casal de 2 magos na costa sul que podia. No mínimo, os líderes de organizações e poderes de magus em grande escala definitivamente tinham pelo menos esse nível de poder. Naquele momento, dentro da cidade sem noite, o centro comercial da costa sul, havia alguns magos com esse tipo de força. Leyline tinha certeza de que, se o Gargamel fosse persegui-lo, a cidade sem noite certamente teria os meios para impedi-lo. No entanto, ele tinha outro plano em mente. A velha bruxa ficou presa no plano secreto junto com aquela terrível culminação do mal. Pela aparência, suas chances de sobrevivência eram escassas. No entanto, era um fato que ela ocupava o cargo de anciã na obscura organização mago, de que Leyline era afiliado a 1000 mãos intrometidas. Seu status era obviamente mais alto do que o de um membro mediano, e ela também era capaz de contatar o rank secreto 2 magus liderando o grupo. Com sua morte, haveria pontas soltas que seriam necessárias para serem amarradas. Se possível, Leyline obviamente desejaria tomar posse de tudo que a velha bruxa possuía. Em uma organização leve de magus, isso seria naturalmente impossível. No entanto, no caso de Thousand Medwin Aves, desde que ele revelasse um pouco de seu poder, bastaria subjugar os ambiciosos magos que desejassem assumir essa posição. Olá? Isso é Leyline? Neste momento, uma marca secreta que parecia um anel de 4 cores emergiu da cintura de Leyline. A voz de um homem foi transmitida por ele. Olá, Sr. Descartes. Leyline conseguiu distinguir o dono dessa marca. Foi o chefe da equipe Potioneering, Descartes. Seu tom naturalmente se tornou respeitoso. Anteriormente, todas as missões que Descartes precisava que Leyline completasse lhe haviam sido dadas pelo atual líder de Leyline, Martin Pug. A impressão secreta parecia ter tido algum tipo de interferência, e eu não pude contatar você. Você foi para algum lugar distante? As perguntas de Descartes foram-lhe transmitidas da marca secreta. Sim. Eu aceitei o convite de um amigo para explorar uma pequena ruína. A resposta de Leyline era meio verdadeira. Não admira. Muitas dessas ruínas deixadas pelos magos bloquearão automaticamente todas as formas de comunicação. Lá, uma marca secreta é meramente uma decoração inútil. Não importava se Descartes realmente acreditasse ou não, a voz da marca secreta parecia convencida. Minhas desculpas por fazer o meu senhor se preocupar comigo. Posso perguntar o que você quer de mim? Leyline ficou intrigado enquanto falava com a impressão. Sim, há algo de que preciso. Alguns anciãos e o chefe emitiram ordens de que o Four Seasons Garden entrou no mais alto estado de alerta. Todos os magos terão suas férias canceladas. Ao receber esta mensagem, você deve se reportar à sede no prazo de 24 horas. Todos os que não o fizerem serão vistos como traidores e serão punidos pelos aplicadores da lei. Descartes deu início às notícias que abalaram a terra. O que? Leyline estava em choque, fazendo com que ele desse alguns passos para trás. O Four Seasons Garden não era estúpido, e emitir tal ordem só poderia implicar uma coisa. Algo ia acontecer com toda a Costa Sul. Eu estarei lá a tempo. Você pode me dizer o que aconteceu? Leyline sugou algumas respirações e se acalmou antes de perguntar. A situação toda é um pouco complicada. Você pode perguntar a Martin sobre isso quando voltar. Só tem uma coisa que eu posso te dizer: guerra. Uma guerra está se aproximando. Não tenho mais tempo. Apenas lembre-se de vir aqui o mais rápido possível. Na guerra, os fracos que não têm organizações em quem confiar geralmente são os primeiros a morrer. Asterisco Pop.
Asterisco com sua última palavra, uma marca secreta se dispersou em incontáveis faíscas brilhantes, flutuando pelo ar ao redor de Leyland. Descartes soou sério, o que causou o coração de Leyland afundar. Quando comparado a essas organizações fortes, o conflito na Abissal Bomb Forest Academy era apenas uma questão pequena. Para fazer com que a cabeça da equipe Pioneering do Four Seasons Garden ficasse tão confusa, havia apenas uma possibilidade de que uma guerra que se aproximava abalasse o mundo dos magos. Leyland de repente se lembrou de algumas informações sobre a história de Magus. Depois que os tempos antigos passaram, era o período atual. Durante este período atual, duas grandes guerras ocorreram. Esses dois eventos afetaram os magos e, basicamente, todas as espécies em toda a costa sul. Os magos sofreram baixas maciças, e os humanos foram obviamente mais afetados, com numerosos impérios aniquilados. Estas duas guerras foram nomeadas a Primeira e a Segunda Grande Magus Wars. Agora, parecia que a Terceira Grande Magus War estava prestes a começar. Leyland franziu as sobrancelhas e franziu a testa. Para ele, era perfeitamente possível acumular informações e recursos, e com um AI chip, ele seria capaz de romper constantemente os gargalos e melhorar ainda mais. Como resultado, Leyland esperava poder se desenvolver em um ambiente mais pacífico e estável até chegar a um gargalo. Nas grandes guerras anteriores, os acólitos eram carne de canhão. Até os magos oficiais caíram e morreram em enxames, resultando no nome alternativo das guerras, o Death Grinder do mundo Magus. Leyland não tinha certeza de que ele teria sorte suficiente para escapar ileso. Guerras dessa magnitude afetaram toda a costa sul e ninguém conseguiu escapar. Contanto que fosse um mago, ele ou ela estaria envolvido nele. A menos que, se ele deixasse a costa sul e passasse por várias regiões extremamente perigosas, e partisse para um novo lugar, estaria salvo. Eu não deveria me assustar. Pode ser apenas um conflito entre o Four Seasons Garden e outra organização Magus. Leyland, que estava de pé perto dos portões da cidade, de repente sorriu gentilmente e caminhou para dentro. Ele tinha pensado nisso. Não importava o que acontecesse, não tinha absolutamente nada a ver com ele. Afinal, ele era membro da equipe Pioneering do Four Seasons Garden. A menos que toda a equipe de César fosse aniquilada, o pessoal de pesquisa como ele não precisaria estar no campo de batalha. Se isso fosse uma guerra com outras organizações de mago, com o histórico do Four Seasons Garden, seria impossível ser completamente aniquilado. Se ele fosse desertar agora, seria uma decisão extremamente tola que ofenderia o Four Seasons Garden sem nenhum motivo. Se a Terceira Grande Magus War acontecesse, toda a costa sul se tornaria um campo de batalha e nenhuma área estaria segura. As palavras de Descartes eram um lembrete, além de um aviso. Grandes guerras nunca começaram com os dois lados fazendo tudo. Começaria com eles usando pequenos grupos e partes neutras para eliminar todos os outros elementos, e então eles seriam capazes de lutar livremente, sem medo de que outros aproveitassem a situação. Magos errantes e pequenas organizações indecisas foram definitivamente as primeiras a serem usadas. Leyland não queria perder o apoio e viver uma vida em que uma crise era sempre iminente. Como resultado, foi necessário que ele voltasse ao Four Seasons Garden. Leyland estava confiante de que ele havia escondido bem suas habilidades. Aos olhos dos magos no Jardim das Quatro Estações, Leyland era apenas um magus recém-avançado que era talentoso em potionismo e treinamento. Se os líderes do Four Seasons Garden fossem estúpidos o suficiente para fazer com que Leyland fosse bucha de canhão, então, no máximo, ele sairia e cortaria todas as conexões entre eles. Leyland estava confiante de que ele seria capaz de deixar a sede do Four Seasons Garden sem alertar os magos do nível 2 lá. Depois de pensar em todo esse assunto, Leyland alcançou um estado de espírito calmo. Só então ele teve o humor para inspecionar seus arredores. Neste momento, Leyland descobriu uma diferença na cidade sem vida. Os grandes portões da cidade sem noite tinham sido totalmente abertos. Gigantes, que geralmente eram raramente vistos, podiam ser vistos usando peles de animais que não lhes cabiam e segurando enormes estacas de madeira. Eles estavam entrando na cidade em 2 e 3. A cada passo que davam, o chão tremia ligeiramente.
O número de pessoas na cidade sem vida aumentou cerca de 50%, fazendo com que algumas passagens ficassem congestionadas. No entanto, se eles eram humanos normais, acólitos ou até mesmo alguns oficiais magos, suas expressões eram sombrias. Em particular, havia alguns magos oficiais que tinham um profundo sentimento de desconfiança em seus olhos quando viram magos desconhecidos. Na primeira zona da cidade sem vida, as lojas que costumavam ser movimentadas apesar de sua localização desorganizada tiveram uma queda acentuada no preço das matérias-primas. Itens defensivos, poções e similares, por outro lado, estavam experimentando um aumento no preço. Muitas lojas já haviam colocado placas dizendo que estavam esgotadas. Embora Leylin esperasse isso, ver essa cena em pessoa definitivamente afetou seu humor. Tudo isso era evidência da escala da guerra iminente que afetaria todo o mundo dos magos. Leylin definitivamente não seria capaz de escapar disso. Os passos de Leylin pareciam se tornar um pouco mais pesados quando ele passou por vários portões e entrou na terceira zona da cidade sem vida. Na região onde as moradias estavam localizadas, o local originalmente animado estava um pouco deserto. Não havia sinais dos alegres magos que costumavam andar pelos vários jardins. Várias flores que costumavam ser cuidadas no terraço da flor abaixavam a cabeça, com algumas até mostrando sinais de murchamento, que produziam uma atmosfera sombria. Mestre! Uma vez que ele retornou para sua própria vila, Damin, o acólito nível 3 que trabalhava como mordomo, deu as boas-vindas a ele. Estou bem. Aconteceu alguma coisa estranha na cidade sem noite recentemente? Me conte tudo o que você sabe. Leylin imediatamente perguntou enquanto ele jogava sua capa para Damin. Sim. Damin estava prestes a fazer isso. Havia uma expressão preocupada no rosto dele. Um dia antes, rumores sobre o início de uma terceira guerra de magus começaram a se espalhar pela cidade sem vida. No início, ninguém levou isso a sério, mas com o passar do tempo, o fato de nenhuma organização ter se levantado para refutar essa afirmação deixou a cidade das noivas frenética.